tirar dúvidas e tudo mais. Não tem problema. Professor Ivone, eu quero te apresentar a Glacione. Glacione é a chefe lá da Sala Paulo Freire. Oi, Glacione, tudo bem contigo? Prazer, gente. Prazerzão. Olá! Tudo bem? Hoje eu fiquei na dúvida Bom até se nós ia dia! falar de Paulo Freire e gamificação, né? Nós estamos no centenário, dia 19, o Freire faz 100 Sim. anos e eu vi lá Sala Paulo Freire. Olha que coincidência, né? Vocês sabem que eu sou freiriano na veia, né? Sim. E aí, esse mês, aliás, eu tenho muito mais lives, encontros e temas sobre Paulo Freire do que gamificação. Porque o centenário está aí, né? Dia 19. Nós vamos fazer um evento, depois eu vou compartilhar com vocês, tá? E eu, todo ano, a gente faz a Semana Paulo Freire, de 19 a 25. 19 é o aniversário do Freire e 25 é o aniversário meu e do meu irmão. Eu tenho um irmão gêmeo, né? Então, a gente faz aniversário dia 25. E dá bem certinho uma semana. E aí a gente faz a Semana Paulo Freire. Essa semana agora, 19 e 25, serão entrevistas com grandes pesquisadores e pesquisadoras de Freire em várias dimensões diferentes. Inclusive um professor da Argentina que tem um trabalho com jovens e adultos maravilhoso lá. Então, nós vamos dialogar sobre vários temas de Freire, cartas pedagógicas. Vai ser maravilhoso. Eu vou mandar depois para a Andréia, para ela compartilhar com a rede do município todo, se vocês quiserem. É um evento aberto e gratuito via YouTube e Facebook. Vai ser bem legal. Mas hoje nós vamos fazer uma colinha aí, gamificação, e vou dar uns pitacos em Paulo Freire também, como a gente usa uma gamificação crítica. Eu estou começando a escrever algumas coisas sobre isso. Vai ser bem legal. Prazer, viu, Glacione? Se precisar da gente, é só chamar, tá bom? Muito bom, Ivone. Seja bem-vindo à nossa rede, tá? E realmente, a gente está respirando aí o centenário. Na próxima semana, nós teremos uma live, inclusive, em comemoração ao centenário de Paulo Freire também. Ótimo. Então, estamos aí nessa vibe aí, né? Nesse movimento formativo em comemoração ao centenário de Paulo Freire. Mas muito bom ter você com a gente. Seja bem-vindo à nossa rede, tá? E queria aqui já fazer a abertura. Pode fazer, né, Andréia? Bora! Desejar as boas-vindas para os nossos professores, né? A gente tem bastante professores de informática aqui hoje, né, Andréia? Na formação. E muito bom tê-los aqui com a gente. Essa é a primeira formação desse ciclo, né? Nós temos aí um ciclo formativo sobre gamificação, né? E com algumas propostas assim bem bacanas, né? Teremos a professora Kate Mello também, que está aí com a gente, né, professora Kate? Dá um tchauzinho aí. Olá. Que também trará o professor Leandro Nascimento, que está aqui também da CEF, que também trará aí uma oficina para a gente sobre gamificação. Então, vai ser um ciclo bem bacana, né? Não percam, ajude a gente a divulgar também nas escolas, né? Para quem quiser participar, né? Essa de hoje vai ficar gravada, né, Andréia? E a gente vai poder também disponibilizar depois para os professores que se inscreveram, tá bom? Perfeito. Então, seja bem-vindo à nossa rede, tá, professora Ivone? Muito obrigada pelo seu aceite, pela sua disponibilidade. Contem comigo, estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigada. Andréia, você vai falar alguma coisa no início ou arrancamos? Posso contar um pouquinho, né? Professor Ivânio, foi um presente aí que eu ganhei nessas lives da pandemia, né? Buscando, a gente se imergiu nesse mundo das lives, né? E buscando conteúdos sobre gamificação, eu esbarrei com o professor Ivânio. O professor Ivânio atualmente mora em Santa Catarina, não é isso? Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. No Rio Grande do Sul. Veranópolis. Então. É do Sul, né? Mas as maravilhas que a gente tem com a tecnologia, né? Que nos aproxima de pessoas que geograficamente a gente não ia conseguir estar perto nesse momento. E foi ótimo, primeiro, porque eu percebi, através da fala do professor Ivânio, que eu já fazia gamificação, já era uma game educadora, como ele chama, né? Há algum tempo, e não tinha essa noção, né, do que a gente faz
do que a gente é, né? De que estratégias que a gente usa e que são tão atuais, embora a gente já tenha um tempo de prática. Né? E vi também que tinha algumas outras coisas, alguns outros conceitos que eu precisava absorver para aprimorar a minha prática, né? E para desenvolver essa prática. E foi daí, né, que surgiu a ideia de convidá-lo para estar com vocês, né? E dividir com vocês um pouquinho desse conhecimento. As lives dele são deliciosas, eu gosto muito de assistir, tem uma dinâmica bem didática, e espero que vocês gostem desse encontro com o professor. Meus professores queridos são todos seus, professor Ivânio. Muito obrigado, Andréia, muito obrigado. E a Andréia tinha, como ela disse, ela ganhou um prêmio, né, numa gamificação que a gente fez num evento online. E eu achei muito lindo, comentei isso com a Cida ontem à noite, minha esposa, Andréia, disse, eu vou fazer com a Andréia amanhã, eu vou dar o presente que era só para ela, que era exclusivo para ela, que era uma hora de mentoria comigo, né? E ela decidiu compartilhar. Eu achei tão bonito esse teu gesto, então o presente da Andréia agora é presente de todo mundo. E eu fico feliz também de me dar, né, para todas e para todos vocês, porque também a gente consegue, né, Andréia, dialogar com mais gente, tocar mais pessoas. É uma oportunidade ímpar. Eu tenho me colocado como propósito de vida nos últimos 2 anos disseminar a gamificação na educação através do universo online, né? Através de lives, através de livros. Vou falar um pouquinho deles rapidamente no meio das minhas conversas aqui com vocês, para que mais e mais pessoas, educadores e educadoras, conheçam essa metodologia de ensino, para que a gente possa ir cada vez mais irrigando o nosso jeito de educar com metodologias ativas distintas, né? Claro que a gente não vai, eu não tenho a ilusão de que a gente vai dar aula gamificada todo dia. Não é esse o meu objetivo. Mas eu quero deixar o professor preparado para qualquer dia, se ele precisar dar uma aula gamificada, que ele possa dar. Se ele achar que uma aula está difícil, uma aula está pesada, que ele possa saber, né, os conhecimentos necessários, as ferramentas necessárias e as técnicas necessárias para gamificar uma aula. Eu acho isso muito importante. Da mesma maneira que eu acho importantíssimo que um professor ou uma professora conheça minimamente, domine a pedagogia por projetos, pedagogia por problemas e tantas outras metodologias ativas que existem, que estão disponíveis para a gente dinamizar as nossas aulas. Eu uso muito, por exemplo, dinâmicas de grupo, né? De onde eu vim, né, enquanto educador, que é do universo da educação popular, a gente praticamente educa com dinâmicas de grupo, né? A gente transformar aqueles microcosmos de vivência em ferramenta pedagógica. Da mesma maneira, na educação, virou uma febrezinha, né? Aumentou a temperatura dessa febre na pandemia, o tema da gamificação. Por quê? E aqui eu já começo uma prosa rápida antes de fazer umas perguntas para vocês. Uma introdução. Há uma conexão imediata, dada a ideia de gamificação, com a palavra videogame e do videogame com a internet, e da internet com o meio online, né? E aí, no tempo da pandemia, só para vocês terem uma ideia, eu acompanhei o termo no Google, aumentou 300% a busca por o que é gamificação, como gamificar a educação, como gamificar uma aula. A busca no Google aumentou 300%, quer dizer, 3 vezes mais. E isso é um bom sinal, por um lado, sinal que nós estamos, né, buscando alternativas para aprender todo dia sobre gamificação. E segundo, que os professores, então, estão antenados no que está girando, né? Embora, obviamente, gamificação não é um termo de hoje, não é um termo da pandemia. Há muitos anos se utiliza gamificação. Primeiro, vamos dizer assim, numa lógica de mercado, para gamificar a venda de produtos, o marketing usou muito isso, e depois, gradativamente, foi transitando para outras áreas. E a gamificação, no Brasil, se estuda de uma forma um pouco mais profunda, né, mais dedicada, especialmente a partir de 2010 e em diante, ganhou muita força. Tem muita pesquisa de mestrado, de doutorado, quero dizer, né, no estrito senso, na academia, tentando entender melhor e compreender como que a gamificação contribui para a educação, que é uma riqueza, né? Se a gente bota uma busca aí na internet, nas bases de tese e dissertações da CAPES, você vai encontrar bastante coisa muito pertinente para a gente poder ler.
Já na Europa e Estados Unidos, já bem antes disso, lá nas décadas, final da década de 90, ano 2000, isso já tinha uma força maior do que tinha, vamos dizer, já estava como está hoje aqui pipocando, né? De toda forma, indiferentemente do jeito que está chegando, chegou, né? Chegou e não é uma, como eu chamei outro dia, não é uma modinha, não é só uma experiência passageira. Eu creio que é uma tendência de que cada vez mais professores vão utilizar jogos e gamificações para educar. Por quê? Porque é útil, porque funciona, porque é bom, porque os alunos gostam, porque é uma aula mais leve para os educadores e assim por diante, tá? Então, eu acho que esse é o primeiro movimento, né? E hoje aqui, eu queria minimamente entender, antes de eu começar a tagarelar aqui, e eu sou assim, eu tenho um defeito só na vida, tá? Meu único defeito é gostar de tomar Coca-Cola. No mais, eu me esforço, sim, para, sabe, eu gosto de falar, eu gosto de contar minhas histórias, então, quando me abre essas oportunidades que nem hoje, de dialogar, especialmente com educadores e educadoras, que é o caso de vocês, é o melhor momento do meu dia. Então, eu me empolgo mesmo e vou tentar aqui entregar o meu melhor hoje aqui para vocês. Mas antes de eu começar a falar sozinho, eu queria que vocês rapidamente no chat colocassem qual é o contato que vocês têm ou os saberes que vocês têm sobre gamificação na educação, tá? Aí você pode colocar aí, ó, não sei nada, acho que sei alguma coisa, já fiz, já uso, e aí você me diz aí se você é iniciante, intermediário ou avançado, só para eu entender dessa turma que nós estamos aqui, nós estamos em 27 já, para eu entender em que nível vocês estão. Coloque no chat até para eu ficar com esse registro, né? Em que nível que nós estamos para eu entender como que vocês estão no lance da gamificação. Pode digitar, que aí eu vou lendo um outro para a gente poder entender. Como é que você se considera a nível de gamificação? Iniciante, intermediário, avançado, já usa, já tem consciência, já leu livro, né? Eventualmente fez algum treinamento, indiferente se fez treinamento ou não, mas já usa. Iniciante, está aparecendo. Iniciante. Já uso, o Leandro está dizendo, sempre bom aprender mais, beleza. Já assisti uma palestra, já uso, a Lidiane, o Gilberto disse que assistiu uma palestra. Já fiz uma prática intermediária, fiz workshop, legal, Beatriz. Mário iniciante, Jaqueline iniciante. André está dizendo, faço uso de plataformas digitais, mas não domino a teoria. Show de bola, André, vamos tocar nesse assunto, vamos tocar nesse assunto. O Alex, intermediário, já fiz uma disciplina de mestrado que abordava um pouco os jogos, ainda não implementei. Conheço alguns conceitos, beleza. Iniciante, o Marcos está dizendo que usa, Lohane, iniciante, Sebastiana, iniciante, Arthur, iniciante. Elisandra aqui. Iniciante. A maioria iniciante, tá? A maioria iniciante e alguns intermediários. Então, tá show. Então, beleza. Vejam bem. Diante disso, né? Eu acho que nós estamos num bom momento para começar junto, tá? Vejam, vou dizer rapidamente como é que eu caí na gamificação, tá? E talvez seja o caminho de vocês também. Quando a gente está dando aula, ou assistindo uma aula, eu me lembro muito bem, eu levei muito tempo para me formar na graduação, tá? Eu sou filho de um pedreiro e de uma costureira, então vocês imaginem o sofrimento que é para fazer a graduação. E eu comecei minha graduação lá em 2005, né? Então, eu trabalhava e estudava à noite, e não conseguia fazer todas as matérias da faculdade. Então, eu levei 8, quase 9 anos para terminar a graduação. Hoje eu já sou mestre, né? Com bolsa do governo, estou doutorando agora, na metade do doutorado em educação. Então, consegui me organizar melhor na pós-graduação, eu dei uma acelerada um pouco mais, mas levei muito tempo na graduação e a minha maior dificuldade de ir para a aula era sabendo que a aula ia ser chata. Era um incômodo profundo meu. Eu entrei na faculdade, gente, com 25 anos, tá? Eu me formei no 2º grau, no 3º ano, lá em 97, e eu não fiquei em anos sabáticos, como a classe média alta faz, as classes ricas, né? Vão um ano sabático para ver o que eu quero fazer na graduação. Não, eu não podia estudar. Eu não tinha condição financeira, não tinha o curso que eu queria perto da minha casa, eu já morava aqui na Serra Gaúcha, e o curso que eu queria fazer era Sociologia, só tinha em Santa Maria ou em Porto Alegre. E eu não tinha condição, né, material de ir para uma outra cidade, morar e estudar. E isso protelou a minha entrada na graduação.
E aí, quando eu comecei a estudar, em 2005, eu estava estabilizado financeiramente, morando com a minha mãe ainda, e eu comecei a ir para a faculdade e era muito ruim ir para a aula e ter aquelas aulas monótonas, sabe? Aquele lê o xerox, faz seminário, debate, faz de conta que aprendeu e vai para casa. Quem já participou de aula assim na universidade, eu não vou nem pedir para levantar a mão, né? Porque é uma desgrama essas coisas, né? É uma desgrama. Isso me incomodava profundamente. E eu vinha, embora eu não estava estudando, de uma atuação militante, vou chamar assim, em movimentos populares. Eu participava do grupo de jovens da Igreja Católica, da Pastoral da Juventude, eu participava já das primeiras articulações do Partido dos Trabalhadores aqui da minha cidade, então eu tinha um pé nos movimentos sociais, especialmente, né, com os movimentos pedagógicos dentro desses movimentos. E nós vivíamos fazendo um encontro muito massa. Tinha música, tinha mística de entrada, nós entrávamos com flor, com vela, dançando, nós fazíamos dinâmicas de grupo, e a gente aprendia muito nesses espaços, né, que eu chamo hoje de espaço não formal de educação, né, ou informal, como vocês quiserem. E quando eu ia para o espaço da universidade, era um peso para mim. E aí eu digo que eu me inspiro às avessas no meu processo de formação na universidade. E quando eu tinha bons professores na universidade, eu ia para a aula motivadíssimo, motivadíssimo. Quando o professor sabia, quando o professor usava dinâmicas pedagógicas diferentes. E aí eu comecei a me dar conta do seguinte, do tipo de educador que eu já sonhava em ser. Vocês percebem isso? Eu acho que vocês devem ter passado por isso também. Vocês devem lembrar dos seus melhores professores, das suas melhores professoras, né? A gente tem, inclusive, carinho por eles, até hoje, né? Eu, quando perdi, há 2 anos atrás, agora, uma professora querida, professora de ciências, que me deu aula da 5ª à 8ª série, e eu fiquei muito abatido. E eu não vi ela desde a minha 8ª série, que foi em 1994. E eu fiquei muito triste quando eu perdi ela, né? Por quê? Porque ela era uma pessoa que, para mim, era inspiração de vida, né? Então, vejam, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você der uma aula ruim, atenção aqui, esse é o nosso imperativo ético freiriano de hoje. Nós, educadores, quando damos uma aula ruim, nós comprometemos a trajetória de vida e profissional de um educando, de um educando. Esse é o risco da educação, minhas queridas, meus queridos. Então, dar uma aula boa não é só uma tarefa pedagógica. É um compromisso com a transformação de vida e da sociedade. E eu, então, trago agora essa lógica toda para dizer que, quando eu pensei em começar a ensinar gamificação em jogos educativos, que era uma prática minha, eu tenho esse compromisso de tocar os educadores e educadoras para que eles se sintam e se percebam como alguém capaz de transformar a vida dos educandos e a lógica de vida, que é a vida da profissão depois, a partir do trabalho. E isso é uma percepção que muitos educadores e educadoras não têm. Eu não estou dizendo que vocês não têm, eu estou só partilhando para que a gente se vá para o mesmo lugar aqui nesse nosso encontro de diálogo. Então, eu não vim aqui só falar que gamificação é bom. Eu vim falar que gamificação é bom porque isso pode transformar a nossa prática pedagógica. Aí eu estou dando um motivo a mais para vocês mergulharem na gamificação. E eu, no meu movimento online, que eu estou fazendo desde março, abril do ano que vem, a partir de junho, quando eu abri a comunidade Gamificar, que é um espaço de formação permanente de educadores online em gamificação, eu dou aula toda segunda às 14h, aberto, gratuito, e toda quinta-feira, às 20h, aberto, gratuito, no meu canal do YouTube e no meu Facebook, sobre gamificação na educação, sempre instrumentalizando cada vez mais. E eu organizei, né, esse meu processo de ensino-aprendizagem em 3 momentos, tá? E aqui eu começo, então, a aulinha, meu momento professor, tá? Esses 3 momentos, eles vão preparar vocês para seguir um caminho de aprendizagem e de prática em gamificação que eu considero muito bacana. Existem vários modelos diferentes de você aprender e executar em gamificação na educação. Esse é o meu jeito, quero dizer isso, tá? Que é uma síntese de várias leituras que eu já fiz, de treinamentos e de cursos. E eu organizei esse meu caminho
que eu chamo, né, esse meu método, que eu chamo, como disse a André antes, de game educar, que é educar com games, educar com jogos, educar com gamificação. E aí a nossa comunidade chama comunidade Game Educar. Tá? Esse é um conceito que a gente está criando. Quais são, então, esses 3 pilares? Primeiro, o conceito. Vocês disseram aqui no chat, eu já sei algumas coisas, eu já fiz algumas formações, eu já li alguns livros, e esse eu acho que é um momento fundamental e fundante do game educador, da game educadora. Ninguém dá o que não tem, o que não sabe. Então, se você quer gamificar, você tem que, obviamente, primeiro, fazer o movimento de se debruçar sobre os conceitos fundamentais. E, para mim, os conceitos fundamentais são 4. Vou fazer um resumo aqui. É conhecer os 4 pilares de um jogo, para poder usar isso e entender a estrutura de um jogo e por que o jogo é gostoso e por que esse gostoso do jogo a gente quer trazer para dentro da educação, que às vezes não está tão gostosa assim. Esse é o nosso fluxo de conexão. Por que a gente traz games e ideias de jogos para a educação? Porque nós entendemos, é um pressuposto, isso está implícito na nossa mente, de que a experiência, a vivência do jogo, ela é voluntária, ela é gostosa, a gente não precisa forçar as pessoas a jogarem, e nós queremos essa mesma experiência na nossa aula. A gente não quer forçar as pessoas a estudar, a gente quer uma participação, um engajamento voluntário dos nossos alunos e alunas na nossa aula. Só que a nossa aula, então, a gente diz, bom, se lá no jogo eles vão voluntariamente, como é que eu faço para trazer aquelas estruturas implícitas num jogo para dentro do meu espaço pedagógico, da minha aula? Esse é o movimento da gamificação na educação. Tá? E aí, o jogo está estruturado em 4 pilares, que é meta, dinâmica, mecânica e elementos. Rapidamente, cada um. A meta é quando alguém grita, ganhei, ele atingiu a meta do jogo. Por exemplo, no xadrez, quando eu dou o checkmate no meu rei adversário, eu grito, ganhei. Antes de dar o checkmate, eu não posso gritar, ganhei uma partida. Então, a meta move a gente na direção do jogo. Ela faz a gente ficar no jogo, buscando aquela meta. É prazeroso, desperta emoções, desperta essa sensação de vitória. E a gente busca isso no jogo. Essa é a meta. A dinâmica é como que eu atinjo a minha meta. Então, como é que eu faço para dar o checkmate? Eu movo as peças no tabuleiro de forma estratégica, cada peça move de um jeito, estou usando aqui o exemplo do xadrez, e movendo as peças eu vou encurralando o rei adversário. Essa é a dinâmica, né? Então, essa dinâmica, veja, por exemplo, do xadrez, né? Ela deixa a gente ligado, né? Se a gente tem que mexer de um jeito, do outro, posso fazer alguns movimentos, não posso fazer outros. A dinâmica deixa a gente ligado no jogo, faz a gente mergulhar no jogo. Tá? E o terceiro pilar, que são as mecânicas, é talvez o mais óbvio, como a gente diz para uma pessoa que para ela participar de um jogo, que são as regras, né? O jogo pressupõe regras. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E é justamente por poder fazer e não poder fazer que me cativa. Por exemplo, quando a gente está jogando imagem e ação, por eu não poder falar que eu tenho que fazer mímica, que torna o jogo imagem e ação divertidíssimo, né? Se eu tiver que lá desenhar alguma coisa e eu sou ruim de desenho, a gente se diverte pra caramba. Por outro lado, se eu sou bom de desenho, a minha equipe vai fazer ponto rápido. Se eu sou bom de mímica, a minha equipe vai fazer ponto rápido e avançar sobre a equipe adversária. Então, as regras dão o fluxo do jogo, nos colocam em ponto de partida de igualdade, todo mundo conhece as regras, todo mundo sai do mesmo ponto, e isso dá uma ideia de justiça para a partida. Tá? E isso é importante para a gente perceber que no jogo, na experiência do jogo, nós todos partimos do mesmo ponto, somos iguais, temos as mesmas chances. Isso, inclusive, é muito bom para se debater em sala de aula. Se no jogo é assim, por que na vida não é assim? Não seria legal ter essas oportunidades também na vida? Você pode ver, o jogo você não precisa só usar para a área de exatas, você pode usar muito também para a área de humanas, só para pensar, tá? Porque às vezes a pessoa fica muito, mas jogo é tudo muito matemática. Não, tem muito a ver com a vida. Tanto é que uma das maiores expressões que a gente usa no dia a dia é o grande jogo da vida. Porque isso é surpresa, é conhecer as regras, é ser surpreendido pelos adversários, é às vezes ganhar, é às vezes perder,
é dominar o movimento das coisas, né? Então faz muito sentido essa simbologia. Aliás, jogo foi criado porque existe vida, né? É a vida humana que se expressa de alguma maneira nos desenhos de jogos. E por fim, o quarto pilar, que são os elementos, né? É aquilo que dá a forma, dá as cores para os jogos, né? Que dá o tom, a história, a ideia do jogo. Então, o que são os elementos? As cartas do baralho, o tabuleiro, a história, a cena. Um jogo pode ser uma fazendinha, outro pode ser espaço sideral, outro pode ser, sei lá, ambientes urbanos, outro pode ser ambiente de guerra, pode ser que eu use uma metralhadora, no outro uso um facão, no outro uso um lápis. Então, isso tudo ajuda a dar a imagem, né, a forma do jogo. Então, esses 4 pilares, meta, dinâmica, mecânica e elementos, estruturam um jogo. São esses 4 pilares que nos pegam num jogo. Alguns mais pela dinâmica, outros mais pelas regras, outros mais pela meta e assim por diante. Por exemplo, quando a gente vê no final do ano, dia 31 de dezembro, a corrida de São Silvestre, que acontece lá em São Paulo todo ano, o que pega a gente na corrida de São Silvestre? Não é necessariamente a corrida em si, que é a dinâmica, né? Correr pelo percurso, mas quem chega primeiro, que é o quê? A meta. A gente quer saber quem que ganhou a corrida de São Silvestre. Ele não quer saber o nome dos 1 milhão de corredores. Ele não quer saber o percurso da corrida de São Silvestre. A gente quer saber o quê? Qual é o homem que ganhou e qual é a mulher que ganhou. Olha que interessante. E a gente para na frente da televisão 1h30. Não todo mundo, tá? Estou exagerando, né? Mas eu mais de uma vez assisti toda a corrida de São Silvestre. Mais de uma vez, né? Quando a gente vê as corridas de Fórmula 1 no final do dia, quem que a gente quer saber? Quem está em primeiro no pódio. É a meta, quem ganhou a corrida. Então, vejam, quando a gente convida os nossos amigos para vir lá em casa, vamos fazer uma janta e vamos jogar um baralho depois, o que pega a gente no baralho? No jogo de escova, no jogo de buraco, no jogo de canastra, no jogo de pife. Percebam isso. E quando a gente entende isso, nós começamos, então, a compreender por que os jogos têm tanta força no nosso dia a dia. Por quê? Porque eles nos entretêm, porque eles nos divertem, porque eles nos conectam com as pessoas, né? Porque eles nos dão a oportunidade de manusear muitas coisas, as peças do xadrez, né? As cartas do baralho, uma roleta, dados, uma ampulheta que conta o tempo. E isso tudo nos hipnotiza, nos capta a ponto da gente esquecer quem está no mundo. Esquecer quase que está vivo, vou exagerar aqui. E você se dá conta, depois de 3 horas jogando, por exemplo, imagem e ação com os teus amigos na sala no final de semana, que vocês começaram às 3 da tarde e já é quase meia-noite, sei lá. Vejam essa potência. E é óbvio que daí, com o tempo, nós, seres humanos inteligentes, a gente olha para isso e diz, não, isso aqui a gente tem que compreender melhor e trazer para a educação, porque isso é muito poderoso. Já imaginou a gente poder hipnotizar desta forma, cativar desta forma, engajar desta forma os alunos num espaço pedagógico? Essa é a pergunta fundamental, e ela é muito importante ser elaborada, né? E aí, então, os educadores, com o tempo, começaram a fazer o quê? Trazer jogos para dentro da sala de aula. Mais de uma vez já, professores de matemática já usaram o tabuleiro do xadrez para fazer cálculos sobre geometria, progressões geométricas, mais de uma vez, para inspirar a partir do jogo e cativar. Só que depois alguns começaram a dizer o seguinte, bom, se jogo já é bom, vamos inserir neles uma necessidade pedagógica, e aí nasceram os tais de jogos educativos, ou jogos pedagógicos, ou ainda, como estão se chamando agora, jogos sérios, né? E aí o que eles fizeram? Em vez de fazer um jogo da memória aleatoriamente, com figuras do mundo, com animais, um professor de geografia diz, bom, eu vou fazer um jogo da memória com os relevos do meu país. Eu vou fazer um jogo da memória com os biomas. Um professor de português vai fazer, sei lá, o dominó dos substantivos e cola as palavrinhas, em vez de pôr bolinhas numéricas, por substantivos, por sinônimos e assim por diante. Então, nós fomos pegando os jogos de diversão, de entretenimento, e dando um verniz pedagógico. E funciona super bem. Funciona super bem, tanto é que a gente usa muito, e tem editoras só dedicadas a isso, por exemplo, criando jogos pedagógicos para vender e melhorar a educação através disso.
E eu só estou dando 2 exemplos banais aqui. Eu tenho, num livro que eu vou compartilhar com vocês aqui, ó, o Gamificação Jogo Educativo, que eu organizei com 3 turmas de pós-graduação que eu dei aula de gamificação, os professores criaram outras ideias. Super trunfo das mulheres nas artes. Então, é um super trunfo, a ideia de estrutura do super trunfo, só que sobre mulheres nas artes. Eu dou uma aula de artes sobre a presença das mulheres na pintura, na literatura, e tudo, escultura e tudo mais, utilizando um super trunfo. Em vez de eu ficar tagarelando sobre não sei quem, outra mulher, as crianças, os adolescentes jogam um super trunfo e vão conhecendo cada uma das artistas ao longo da história. E esse foi o primeiro movimento de pegar o jogo e fazer o jogo educativo. Tem gente que não chama isso de gamificação. Eu, para simplificar a minha vida, eu chamo de gamificação também. Trazer ideias, jogos para o espaço pedagógico. Mas se vocês vão encontrar alguns livros dizendo que isso são jogos pedagógicos, jogos sérios, jogos educativos. Depois disso, com a pesquisa, com a experimentação, houve um segundo movimento, que é o que nós chamamos hoje de gamificação, que é o quê? Trazer não o jogo inteiro, a estrutura inteira do jogo para dentro do espaço pedagógico, e sim pensar ideias, só o elemento, só a meta, só uma regra de alguns jogos e trazer isso para dentro da experiência educativa. Por exemplo, eu uso uma prova, já usei mais, eu não tenho feito muita prova ultimamente, né? Nos meus processos de formação online, mas já usei o que eu chamava de prova coringa. Eu gosto muito de baralho, tá? Sou apaixonado, tenho coleção de baralhos aqui. Baralho espanhol, baralho francês, baralho disso, baralho daquilo. Tenho 2 tipos de baralho diferentes de tarô. Gosto das imagens, das figuras de baralho. E uma figura muito legal dentro dos baralhos, que eu acho maravilhosa, tanto do ponto de vista simbólico, quanto do ponto de vista do poder que ele dá quando a gente está jogando baralho, é o Coringa, né? O Coringa enquanto aquele símbolo de uma carta que pode substituir qualquer carta. Veja, é uma carta mágica. Ela se transmuta em qualquer uma das cartas. E eu gosto dessa simbologia, né? Então, ela simboliza qualquer outra carta. E eu criei uma prova, por exemplo. Então, eu chamo de uma gamificação, que é a prova Coringa. Porque eu pego só o elemento Coringa e coloco na carta. Então, eu dou opção para os meus alunos, quando vão responder essa prova, de em uma das questões, ou 2, a depender da extensão da prova, se ele não sabe, ele responde Coringa. E eu recebo as provas depois, então, e eu observo aonde os alunos marcaram a resposta Coringa, e ele vai receber a pontuação completa por essa resposta, mas não porque eu quero dar nota para os meus alunos, é porque eu gamifiquei essa prova, porque eu quero um relatório dos conteúdos que eu preciso revisar. Então, qual é a tendência de resposta Coringa numa prova Coringa? Dos conteúdos que os alunos não sabem a resposta. Para eles, alivia a pressão sobre a prova, então eles têm uma nota um pouquinho melhor em função daquela oportunidade de responder Coringa, e para mim, professor, eu tenho um relatório completinho do que os meus alunos mais estudaram, mais entenderam, das minhas melhores aulas, das minhas aulas menos boas. E eu consigo, então, fazer uma revisão depois, focado nos conteúdos que eles não conhecem. Tá? Isso eu chamo, então, de gamificação. Por quê? Porque eu peguei um elemento, que é o Coringa, um elemento, que dos 4 pilares é o elemento, que é a carta, e eu trouxe ele para dentro de uma aula. Nesse caso, de uma aula, de uma avaliação, que é uma prova. E eu poderia aqui dar outros exemplos. Por exemplo, quando a gente pega e cria grupos e eles concorrem entre si, você está trazendo a competição para uma aula, para um trabalho em grupo, que você poderia simplesmente fazer um trabalho em grupo e pedir que todos os grupos te entregassem alguma coisa e você avaliar. Você pode colocar esses grupos em choque, né? E trazer, então, esse elemento da competição para dentro da sala, o que aquece a sala de aula, aquece aquele trabalho em grupo. Né? Se eles têm uma motivação, sei lá, de responder todos os grupos, sei lá, 5 questões, e daí varia 1 ponto cada uma, e você cria, por exemplo, um ranking dos grupos depois. Isso gera um movimento, um engajamento que você não teria se você só dividisse em grupos, mandasse responder as questões e recebesse os trabalhos no final. Então, vejam, essas
pitadas, essa colocação em conta-gotas dos elementos e ideias de jogos em atividades pedagógicas é o que hoje comumente se chama de gamificação. Ou gamificar uma atividade pedagógica não é necessariamente usar um jogo inteiro, criar um jogo novo, do zero, inédito, um jogo pedagógico. É talvez você só dar uma irrigada naquela atividade que você já tem com os elementos de jogos. Por quê? Porque você sabe que os elementos de jogos que você vai lá buscar são elementos que geram engajamento, que geram participação, que geram motivação voluntária. Tá? Então, isso é jogo educativo e gamificação, e é assim que eu tenho ensinado professores e professoras. Nós precisamos entender os jogos para poder executar a gamificação. Essa é a compreensão fundamental. Precisamos entender por que o jogo nos prende, para pegar isso que o jogo tem de poder, que é o que nos pegou, meta, dinâmica, elementos ou mecânicas, e trazer gradativamente para o nosso espaço pedagógico. Não para criar jogos, mas para gerar engajamento e participação. E aqui, a grande sacada fundamental. Tudo isso só faz sentido se for em função de produzir conhecimento. Tá? Eu não ensino gamificação simplesmente para darmos aulas legais, para darmos aulas divertidas. Isso também vai acontecer provavelmente quando se gamificar. Mas o nosso objetivo educativo é produzir conhecimento. De nada adianta os alunos participarem de uma aula leve, uma aula que eles gostaram de estar lá, e no final você pergunta, entendeu esse conteúdo que a gente elaborou nessa experiência gamificada? Eles vão dizer, não. Ah, era para aprender alguma coisa? Eu curti jogar. Então, cuidado com esta armadilha pedagógica. Tá? Cuidado com esta armadilha de dinamizar a aula, mas não levar a nenhuma produção de conhecimento. Ok? Porque nós somos professores, nós não somos palestrantes motivacionais, nós não queremos criar um ambiente empolvoroso dentro da sala e no final das contas sai todo mundo igual como entrou. Não é essa a ideia. Tá? Então, tomem esse cuidado, isso é muito importante. E aqui, nós, então, temos o primeiro movimento. Percebam que os conceitos que eu trouxe aqui, embora meio que rapidamente, já dão uma nova posição para nós começar a olhar para a possibilidade de gamificar a educação, tá? De criar jogos, de criar gamificações. E aí não tem jeito, meus queridos e minhas queridas. Um game educador ou um professor que começa a se interessar por isso, tem que fazer um mergulho nos jogos. Tá? Tem que fazer um mergulho. Né? Eu lembro que a Andrea mostrou a foto dela da quantidade de jogos que ela tinha em casa. É isso. Mais cedo ou mais tarde, a Andrea ia cair na gamificação. E ó, tá vendo? Ela tá mostrando lá? Ó. Tem pilhas e pilhas de jogos. Eu guardo os meus também aqui por aqui, assim, ó. Tá sempre na mão, para inspirar, para a gente ver, para bater o olho. Jogo de tabuleiro, jogo com dados, jogo com roleta, jogo que é mais com o corpo. Você pode fazer mergulho em esportes, você pode, né? Quando a gente acompanhava agora as Olimpíadas, quantas possibilidades de jogos a gente tem? Uma bola de ferro, com um dardo, lançar o próprio corpo. Gente, as Olimpíadas é uma infinidade de ideias de coisas, futebol, vôlei, né? Os esportes coletivos. Então, e aí você olha para aquilo, qual é que é a meta do futebol? Qual é que é a meta do vôlei? Qual é que é a meta da natação? Qual é que é a meta do salto à distância? E você olha para aquilo e você diz, bom, como é que eu posso pegar isso e trazer para a minha aula? Então, por exemplo, um professor de literatura, talvez salto em distância não faça muito sentido. Um professor de matemática e de física é prato cheio para calcular velocidade, lançamento, distância, desenhar aquelas parábolas que a gente desenhava lá no ensino médio. E para um professor de literatura, talvez, ele vai ir para um outro lugar. Ele vai ir, talvez, para a palavra cruzada, para o jogo, para aquele jogo em embaralha as letras, caça-palavras, porque trabalha com o verbo, com as palavras. Então, você vai achar os jogos que servem mais para você, que estão mais à mão no teu, chamar assim, né, no teu lugar, na tua área de ensino. Tá? Não estou dizendo que todo jogo serve para todo mundo. Mas você pode usar um jogo da memória. Talvez um professor de física não faça sentido um jogo da memória. Um professor de português pode ter um jogo da memória de vogais, de consoantes, de verbos, de adjetivos e assim por diante.
Então, veja que cada jogo tem um potencial pedagógico intrínseco. E aí, eu estou exagerando aqui, mas talvez um professor de física venha e me diga, não, mas eu também posso usar uma palavra cruzada, e ele pode ter uma ideia genial nesse sentido, não tem problema nenhum. Só estou dando exemplo, assim, mais grosseiramente, para vocês pensarem quais os jogos que eu conheço ou que eu deveria conhecer que podem ser úteis para gamificar as minhas aulas na minha área de ensino. Por exemplo, vocês da informática, né, só para dar uma dica, vocês têm mais manejo do computador, da internet, quantos frameworks prontos que tem por aí, Kahoot, WordWall e tantos outros que poderia citar aqui, que podem ser úteis para vocês que usam mais o computador, que talvez tenham mais manejo desse tema. Talvez, faz pensar, né? Então, esse é o primeiro movimento. Tudo bem até aqui? Digam sim no chat se está tudo bem. Só para a gente ir pensando junto. Legal? Bacana, muito bom. Show. Tá? Eu acho que eu vou depois, Andréia, compartilhar com vocês. Eu tenho uma aula resumão dos 4 pilares, tá? E que um pouquinho mais extenso do que essa minha fala mais rápida, que eu acho que pode ser útil para a gente compartilhar com vocês e vocês dão uma olhada nela com mais pé no chão, assim, tá? Vamos para o segundo e terceiro pilar, que são mais rápidos. Essa base fundamental, eu me estendi um pouquinho mais, porque quem é iniciante precisa disso, tá? Atenção, vocês que são iniciantes, quem se disse iniciante, tá? Precisa do fundamento. É do fundamento que você escala, não é da ferramenta e da técnica, tá? A ferramenta e a técnica só faz sentido, que são os outros 2 pilares que eu vou falar agora, se você tem os fundamentos. Senão, você vai usar a ferramenta de forma atravessada e a técnica não vai fazer sentido para você. Então, vejam bem. Quando eu entendi bem esses fundamentos, e eu elaborei também, inclusive, a minha própria prática, que eu vinha fazendo, aprendendo, né, no movimento de educação, eu comecei a criar ferramentas que faziam que eu compreendesse melhor o jogo, que eu chamo hoje de ferramenta extrator de jogos, tá? E uma ferramenta de modelagem de gamificação, que é uma ferramenta que eu pego jogos que eu gostei, mas que não estão conectados à minha necessidade pedagógica, ao meu objetivo educativo, e eu consigo ajustar ela, então consertar ela naquilo que ela precisa ser consertada para mim. Não estou dizendo que ela estava errada, é que quem criou na sua realidade, na sua cabeça, para a sua turma. E eu encontro, então, se você der um Google hoje, você vai encontrar milhares de gamificações para todas as disciplinas. Para todas as disciplinas. Só que daí você olha para aquilo lá e diz, mas isso lá na minha turma não vai dar liga. Não vai pegar. E aí você pega, então eu criei uma ferramenta que você ajusta, você observa as lacunas e ajusta. E também uma ferramenta criativa, que eu chamo de Canvas da gamificação, que é um Canva mesmo, né? Você bota na parede, usa post-it para quê? Para que você crie gamificações inéditas a partir dos teus insights, das tuas ideias, da tua percepção, com a tua trajetória, a partir da tua turma, da tua escola, do teu lugar. Então, eu criei essas ferramentas, e essas ferramentas, elas estão lá dentro da comunidade Game Educar. Quem é membro da comunidade tem acesso a essas aulas completas de como usar as ferramentas, e tenho também um cursinho, inclusive, que chama Ferramentas e Técnicas de Gamificação. Essas ferramentas, eu volto a dizer, elas só fazem sentido eu utilizá-las se eu entendo o fundamento que são os 4 pilares. Porque quando você olha para uma ferramenta minha, você vai ver lá os 4 pilares nela, lá dentro. A meta, dinâmica, cria uma meta, cria uma dinâmica, cria as regras, que são as mecânicas. Quais os elementos essa gamificação ou jogo vai ter? O que é isso? São exatamente os 4 pilares. Aí, se você não entendeu que tem 4 pilares de um jogo, são um desses 4 pilares que segura a gente no jogo, não vai fazer sentido a ferramenta para você. E aí, então, você tem que instrumentalizar com ferramentas e técnicas, por enquanto aqui, que você possa fazer o ajuste das gamificações que você encontra online, das gamificações que, por exemplo, depois vocês vão ver no nosso livro Almanac Game Educar, ó, 680 páginas, 2.234 jogos e gamificações aqui dentro. Nós reunimos em 1 ano e meio isso aqui, com vários professores e professoras que participavam dos eventos online comigo e dos desafios de gamificação que eu fazia. Gente, isso aqui é ótimo, mas ele tem um problema. Ele é uma overdose. Uma overdose. Lembra desse termo do pessoal que usa drogas? Overdose, o que faz com uma pessoa? Mata.
Uma overdose mata. Ou te coloca em coma, pelo menos. Então, quando as pessoas estão baixando, André, o Almanac, eles me mandam depois, Ivânio, por onde que eu começo nesse livro? Porque eles têm 2.200 ideias ali para várias áreas diferentes do conhecimento. Aí eu digo, faz uma busca no e-book ali pela tua área, pela palavra-chave da tua disciplina, pelo problema pedagógico que você tem, pelo teu objetivo educativo. E aí eu acabei tendo que fazer o quê? Eu gravei uma aula, uma masterclass, sobre como usar o livro. Porque as pessoas pegavam e não sabiam se começava por frente e por trás. E a internet nos faz isso também. Quando você dá um Google sobre gamificação para matemática, gamificação para português, jogo educativo para biologia, vai vir uma chuva de coisas, uma overdose de informação. Se você não sabe o que você está buscando, de duas uma, ou qualquer coisa serve, e você vai errar lá na hora de praticar, ou você não vai saber nem escolher. E aí, sabe o que os profs dizem para mim? Eu já tentei gamificar, não funciona. Por quê? Porque falta o terceiro elemento aqui, que eu vou explicar agora, que são as técnicas de execução de uma aula gamificada. Uma aula gamificada, queridos e queridas, ela não é dada de forma automática, como as outras aulas que a gente está acostumado a dar, que são mais expositivas, trabalho em grupo, conversa com... Ela tem que ter uma estrutura, um passo a passo para dar sentido para a gamificação ou para o jogo educativo e para ele produzir conhecimento. Senão ele vira só uma aula legal. Vira uma aula divertida, uma aula leve, gostosa. Só que não produz o conhecimento. Quando chegar a avaliação do mês, ou do bimestre, ou do trimestre, você vai perceber que aquela aula que você deu sobre aquele tema, utilizando gamificação, são as perguntas que eles vão errar na prova. Por quê? Porque você está conduzindo a aula de forma equivocada. Tá? Como é que a gente conduz uma aula gamificada? Tá? Como é que a gente conduz? Eu ensino lá na comunidade Game Educar 3 maneiras diferentes. Vou ver se eu consigo passar por 2 aqui, porque eu quero abrir para perguntas e respostas depois disso. Um jeito é o que eu aprendi nos movimentos populares, tá? Funciona, tá mais do que testado e comprovado isso. Eu chamo de técnica pastoral, porque como eu vim das pastorais sociais, eu resolvi homenagear essa minha base de formação com essa técnica. Eu dei o nome para essa técnica, porque eu organizei ela. Lá nas pastorais sociais, a gente faz assim, ó. Quando a gente vai fazer uma dinâmica de grupo, a gente primeiro fala sobre a dinâmica, o que a gente vai fazer e por que a gente vai fazer ela. Então, veja, eu não chego fazendo a dinâmica de grupo. Então, eu falo do passo a passo e digo o porquê. Você deve fazer a mesma coisa numa aula gamificada. Você diz, olha, hoje nós vamos jogar vou usar aqui o exemplo, esse super trunfo das mulheres nas artes. Pode ser o super trunfo das fórmulas de matemática, pode ser o super trunfo dos biomas do Brasil. Outro dia nós sugerimos para um professor de geografia um super trunfo das capitais, porque ele estava pedindo dicas de que tipo de jogos ele poderia criar para estudar as capitais do Brasil. Então ele cria um super trunfo. E aí, só que você não chega jogando super trunfo, você tem que dizer para os alunos por que você trouxe o super trunfo, qual é que é o objetivo educativo do jogo. Por quê? Senão eles vão ficar olhando as cartas, vão tentar ganhar dos adversários o super trunfo e vão só jogar super trunfo. E não vão dar atenção para as características das mulheres nas artes, não vão dar atenção e aprender as características das capitais brasileiras, que o professor está querendo ensinar, população, espaço geográfico, localização e outras coisas mais. Então, quando você expõe o teu objetivo educativo, o aluno também liga o radar dele antes de entrar no jogo. Então, esse é o primeiro movimento da técnica pastoral, apresentar o jogo e o objetivo. Segundo movimento, é a melhor parte, é jogar. Deixa imergir na experiência gamificada, seja uma gamificação ou um jogo educativo. Deixa jogar. O que o professor, a professora faz enquanto a turma joga? Ele monitora a experiência para não deixar escapar o fio da meada. Tá? Então, se os alunos estão jogando super trunfo das capitais brasileiras e você vê que virou um era-era, você, opa, gente, para um pouquinho. Vamos lá, vamos lembrar quais as capitais que a gente já passou aqui, por que São Paulo ganhou do Rio de Janeiro, por que Brasília ganhou do Acre, por que não sei o quê. Por quê? Porque você quer que eles observem, neste exemplo, as características das capitais. Está entendendo? Então, você, enquanto professor, você monitora. Se está tudo fluindo bem, deixa rolar.
Eles vão dizer, eu queria ter São Paulo, porque São Paulo ganha de tudo. Eu queria ter, não sei qual é, eu queria ter o Amazonas, porque eu vou ganhar no território. Sabe? Se você percebe que eles estão pegando a manha que você queria pelo jogo, deixa fluir. Senão você vai monitorando, fazendo o que eu chamo de pausas pedagógicas durante a experiência do jogo. Volta à ideia. O objetivo nosso é entender as características das capitais, é entender os adjetivos, é entender os verbos, é entender a fórmula. Você vai resgatando durante isso. E aqui o terceiro momento, então, depois da experiência, você pode jogar uma vez, 2, 3, 4, né? Quanto der tempo. Fique atento sempre nos tempos, né, da aula. Deixa jogar. Terminou a experiência do jogo, você faz, então, o terceiro movimento da técnica pastoral, que é o quê? Refletir sobre a experiência que eles acabaram de fazer. Como é que você faz isso? Você rememora a experiência do jogo. Quantas cartas nós tínhamos? Quais eram as características que a gente estava observando? O que a gente aprendeu? O que eu não entendi? E você tem que ter, então, um momento final de fechamento, de arremate do teu objetivo educativo. Eu estava fazendo um playtest com o pessoal de São Paulo outro dia, de uma assessoria, uma mentoria que eu dei para 2 educadores do SESC. E eles criaram uma gamificação show, baseada em jogos teatrais. E no playtest, que é o que a gente chama de playtest, é uma experiência de um jogo que a gente está modelando, né? Para ver se ele está mais ou menos estruturado. No playtest, nós definimos que nós iríamos executar o playtest com a técnica pastoral. E a educadora que estava conduzindo o primeiro playtest, durou lá 1h30, 2 horas, ela fez muito bem a introdução, apresentou por que estava o jogo e não era mais o outro jeito que eles faziam antes. O jogo, o mergulho foi intenso, foi lindo, maravilhoso. E quando chegou o momento da reflexão final de reconstruir e rememorar para consolidar a aprendizagem, o que ela fez? Se despediu de todo mundo e deu tchau e foram todo mundo para casa. Aí, num playtest, a gente manda perguntas para os testadores, né, os jogadores que estão testando, e eles diziam no playtest, eu gostei, mas eu não entendi direito qual é que era o objetivo desse jogo. Vocês vejam a falha da técnica? Então, isso pode acontecer com vocês. Se você perde a mão no monitoramento da experiência, que é a vivência do jogo, ou deixa escapar porque você não tem mais tempo, ou você sai da sala sem fazer a reflexão, a tua experiência vai ser uma experiência legal, mas não vai produzir conhecimento. Vai ficar vago, vai ficar difuso aquilo que você fez. E você tinha uma baita de uma oportunidade. Era só rememorar a experiência, o mergulho no jogo. Então, cuidar, isso que eu chamo de técnica executiva. Você apresenta o jogo, diz por quê, você faz um mergulho na experiência e você tem que fazer a reflexão final, a consolidação da aprendizagem. E aí, muitos profs fazem o quê? Não fazem nem o passo 1, que é a apresentação e situar a turma de por que vão jogar, só bota a jogar, cruza o dedo e torce para dar certo. É lógico que vai dar errado. Tem 3 coisas para fazer, faz uma. Como é que vai dar certo um negócio desse? É lógico que vai dar errado. Tá? E aqui, rapidamente, eu vou estender na tela. Eu posso ficar até as 11h30 aqui sem problema nenhum. Vou dar mais uma ideia para vocês aqui, ó, que é a segunda técnica que eu ensino também, que se chama técnica magistral, inspirada numa professora, num mestrado da PUC. Ela diz o seguinte, você tem um jogo, uma ideia de jogo ou gamificação que você vai levar para a sala de aula. Você vai seguir os mesmos passos da técnica pastoral. Só que ao invés de você levar o jogo pronto, olha a sacada, você constrói os elementos do jogo na sala de aula. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que nós somos aquele professor de geografia que nós, dialogando ali na comunidade Game do Car, sugerimos para ele fazer o super trunfo das capitais brasileiras, para aula sobre capitais. E ele diz, beleza, então eu vou fazer isso. E ele pega, vai lá e fabrica as cartinhas, né? Cartinha por cartinha, uma fotinha da capital, bota os itens que vai lá, que ele quer que os alunos aprendam. E ele leva e executa, ele poderia executar então com a técnica pastoral. O jogo está pronto. A professora Maria da Glória Lopes diz o seguinte, nesse livro aqui, ó. Tá pertinho aqui, vou mostrar para vocês, ó. Jogos na educação. Maria da Glória Lopes. Ela diz o seguinte, não faça as cartas. Não defina os critérios de estudo e de jogo. Construa o super trunfo na sala de aula. Os alunos vão pesquisar quais são as 20 e poucas capitais brasileiras e vão dizer o nome delas. E provavelmente descobrirão alguns nomes que eles nunca disseram antes.
Os alunos definirão quais são os critérios da carta do Super Trunfo. Não sei se vocês lembram, Super Trunfo a gente concorre por 3 ou 4 itens, né, das cartas. Tinha Super Trunfo de carros, de várias outras coisas, né? Os alunos definem se vai ser população, se vai ser área geográfica, se vai ser ano da fundação, se vai ser a região que conta mais. E ela diz, deixa os alunos definirem isso. E olha a genialidade dessa mulher. Ela diz, tem 2 aprendizagens nessa técnica. Primeira aprendizagem, na própria pesquisa para construir o jogo. Primeira aprendizagem, porque o aluno, quando ele pesquisa e vê toda a lista das capitais, ele vai minimamente se conectar com aquele conteúdo. E a segunda aprendizagem é quando você reconstrói o processo pedagógico. Lá no final da técnica, a mesma técnica pastoral, você termina tudo isso, os alunos vão estar pirados para jogar, porque foram eles mesmos que fizeram as cartas, eles que definiram as cores, as formas, a foto das capitais, eles vão jogar e aí você reconstrói a experiência pedagógica no final e eles aprendem de novo, consolidam o conhecimento. Gente, essa técnica, eu chamo ela até técnica magistral, porque ela é extremamente poderosa. Só que cuidado, você não faz isso num período de 50 minutos. Você vai precisar de 2, 3, 4 encontros de aula para você executar ela na totalidade. Sacaram a diferença da técnica pastoral e a técnica magistral? A diferença fundamental é que a magistral é mais potente. Ivânio, por qual que eu começo? Para fechar meu rodeio aqui. Eu recomendo que vocês comecem pela técnica pastoral, que ela é mais simples. Apresenta o jogo, a ideia, deixa jogar e reflete sobre o jogo. Tá? Se você já pegou essa manha, aí você pode ir para a técnica magistral, que exige um pouco mais de controle, vou chamar assim, né, de coordenação da produção. Você tem que trazer insumos para eles pesquisarem, por exemplo, né, livros, ter acesso à internet, você vai trazer material para eles recortar as cartas, tesoura, cola, lápis de cor, enfim, né? Ele exige mais insumos para executar uma aula com a técnica magistral, tá? E tem uma outra técnica que ele ensina lá na comunidade de Game Educar, que chama técnica autoral, fica para um próximo dia, que é você criar do zero com todo mundo. Andréia, queridos e queridos, esse é o percurso formativo que eu trago, que eu tenho ensinado e que está tocando muita gente está funcionando. Por isso que eu decidi compartilhar aqui com vocês. Eu imaginei que, como você tinha me dito já, que vocês estavam iniciando um processo formativo nessa área, que nós estaríamos mais no iniciante intermediário, acertei pela minha pesquisa inicial, né? E trouxe, então, quis dar um reforço nos fundamentos, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat o acesso gratuito, dá um Ctrl+C aqui, gratuito ao e-book. Vou deixar aqui ó, o link para vocês. Este e-book que eu mostrei, o Almanac Game Educar, ele está à venda, se vocês quiserem, tá? Ele custa R$147 esse livrão aqui. Mas se você não tem grana, não quer comprar agora, quer ver primeiro se serve, se não serve para você, nesse link você baixa ele gratuitamente na íntegra, de capa contra capa, então você pode baixar e ter várias ideias aqui. Nas primeiras páginas do e-book tem um link para essa masterclass que eu fiz, explicando como que você faz a busca interna no e-book dos temas de busca e tudo mais. Se você quiser comprar o livro, tá? Aí eu vou copiar aqui, é esse outro link aqui, esse é o e-book, é o link do e-book, e o livro Almanac é o link para você comprar o livro impresso, se você achar por bem. Só estou aqui sugerindo. Sim, eu acho que vale a pena, né? Não é um livro meu, né? É um livro produzido por mais de 300 professores do Brasil todo. É lindíssimo, é uma produção coletiva maravilhosa. Tem coisa tua ali também, Andréia? Tem materiais teus também? Eu acho que sim, né? Penso que sim. Eu não me recordo de qual desafio que você participou. Mas, enfim, compartilhando com vocês, para vocês terem acesso a esses materiais. Convido vocês também, antes de abrir para perguntas e respostas aqui, a me seguir lá no Instagram, ivanio.gameeducar, porque lá eu posto material todo dia sobre gamificação e chamo, inclusive, através do link da minha bio, para as lives semanais, de segunda e de quinta-feira. Eu estou à disposição de vocês. E aí eu pensei, André, para fechar aqui, que quem quiser abrir o mic e fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, dialogar sobre algum ponto, eu me coloco à inteira disposição. Fique à vontade. Sim, sim. Vamos deixar a timidez de lado e colocar aí... Pode usar o chat, se quiser, também. Eu acompanho pelo chat aqui. O Alex até fez um comentário aqui, ele já usou essa técnica
a magistral, né? Aham. E até deixou, acho que, um artigo. Você quer comentar alguma coisa, Alex? Ah, o Alex, legal. Já fez com sexto ano. Não, sexto ano. Sobre geografia, muito massa. Legal. Você construiu em sala de aula, Alex, o jogo com eles? Que jogo era? Diz aí. Era também tipo Super Trunfo ou era outro jogo? Vamos ver se o Alex entra por aí. Ele colocou ali no chat que está sem microfone e sem vídeo. Tá bom, tá bom. Mas deixou um link ali, depois a gente dá uma olhadinha. Legal. Uhum. Um super trunfo, legal, que eles contribuíram em sala de aula. Muito bom. Diga então, Beatriz, quer perguntar? Pergunte, dona Beatriz. Bom dia, gente. Obrigada aí, Andréia, por compartilhar com a gente aí a sua oportunidade. Gostei demais, professor, você é muito didático. Obrigado. Muitos exemplos bons. A minha dúvida é o seguinte: com as turmas do quinto ano, eu trabalho muito assim com o sistema de jogos, onde eles constroem jogos e tudo, porque no momento eu tenho uma escola com um computador e outra com zero, zero tecnologia. Então eu estou meio assim, né, criando coisas para ter artifícios que lembrem a informática. E a minha pergunta é a questão da competição. Eu estou começando um projeto novo em uma das escolas. E eu falei que queria colocar essa proposta de gamificar dentro do projeto. E como eu estou trabalhando junto com as professoras sala de leitura e educação física, a professora de educação física tem bastante restrição à questão competitiva. Ela acha que isso é uma motivação negativa. Eu acho que é positiva. E eu queria saber, a partir do seu conceito, como competir. Eu pensei em fases, né? Aberturas de fases, mas não sei se isso está correto. Mas como competir de uma forma saudável, onde eles se sintam motivados e não brigando, vamos dizer assim. Essa é a minha Perfeito, Beatriz. Beatriz, essa pergunta todo mundo me faz, cara. Eu acho uma das mais importantes, inclusive, porque tem isso. Veja, primeiro, quem conhece jogos sabe que o jogo aflora reações emocionais às vezes muito poderosas, né? A derrota, a vitória, o cara pode se tornar snob, pode debochar dos coleguinhas. Na derrota, alguém pode se comprimir, né? Ficar tipo, sabe? Então, tem esses riscos. Isso que não tem jeito, tem risco. Como é que a gente faz isso, né, Prof. Beatriz? A gente tem que saber usar na dose certa, tá? Eu tenho uma live, eu vou compartilhar com vocês, para vocês verem depois, que fiz essa live, inclusive, Beatriz, a partir de várias vezes que me perguntaram exatamente como você perguntou. Eu botei numa live 10 motivos para usar a cooperação e 10 motivos para usar a competição, em sala de aula, tá? Então, vai te ajudar também a pensar em 10 alternativas. Como é que eu resolvo isso, né? Eu digo assim para os professores, você tem que ter noção de que na competição, as reações emocionais podem ser frustrantes. E esse é o medo da tua companheira lá, a prof ela tem medo, né, de frustrar os alunos, de machucar os alunos, inclusive disso respingar nela enquanto prof, entendeu? E respingar em você também como algo negativo numa visão tanto da escola, dos pais e dos alunos. E ela tem razão nessa preocupação. A gente resolve isso sabendo, como você está perguntando aqui, sabendo usar a competição numa dose adequada, né? Como é que eu penso sobre isso? Eu acho que a gente tem que elaborar isso de forma que você discuta primeiro o ganhar e o perder, o colaborar e o competir, e usar, como você está dizendo, como algo que me move, né? E não que seja o único jeito de, participando dessa gamificação, ser feliz só ganhando. Como é que a gente faz isso? De duas maneiras, basicamente. Uma, tendo um prêmio especial, uma recompensa especial pro ganhador, para a equipe ganhadora, e um prêmio secundário para todos que participam. Aí nem todo mundo tem a sensação de derrota. Eu estou fazendo uma gamificação agora, interna na comunidade Game Educar, que tem R$7.000 em prêmios, né? Para 5 ganhadores. Tá? Prêmios muito legais. E aí, claro, se alguém vai dizer, só 5, nós somos em quase 400 professores na comunidade Game Educar. Aí alguém poderia dizer, então uns 10 vão tentar participar, os outros vão dizer, putz, eu não vou conseguir ganhar, não vou nem entrar nesse jogo.
Mas a gamificação tem um objetivo educativo a minha lá de observar as práticas gamificadas da comunidade. Então, o que eu fiz? Eu coloquei os 5 prêmios top para quem ganha, para também ter merecimento, ter reconhecimento, e eu coloquei 2 prêmios para todo mundo que participa. Um diploma, uma publicação que tem valor também, não é tão alto quanto os prêmios. Isso tende a dar uma equilibrada, mesmo mantendo uma certa hierarquia de vitória e de participação. Então, é reconhecer a participação é um jeito de dizer, olha, todo mundo que competiu ganhou alguma coisa. Isso alivia a pressão, não é só um que ganha. Esse é o primeiro jeito. Então, prêmio para quem ganhou, prêmio para todo mundo que participa. Dá uma equalizada. Segunda maneira é você oportunizar várias rodadas distintas do jogo ou da gamificação para que outras pessoas, outros jogadores também ganhem. E eles percebam que a experiência gamificada, hoje eu ganho, depois eu perco, hoje eu perco, amanhã eu ganho. É da vida. E dizer, a vida também lá é assim, porque não adianta a gente querer estimular, não, todo mundo vai ganhar. Aí o cara vai para um concurso público daqui 10 anos, vai dizer, aquela professora minha lá era maluca, eu perdi o concurso público. E aí ele vai se frustrar, aí o problema maior está lá na frente. É como dizia o Paulo Freire, o problema não é o método, o problema é a vida. O problema não é o problema não é o nosso método pedagógico, o problema é a vida dos nossos alunos. Por isso que eu estou dizendo para vocês, a gente não gamifica para fazer aulinha bacana, a gente gamifica para produzir conhecimento, porque isso que implica em vida, em gerar vida e produzir vida. Então, eu gostei bastante dessa estratégia, professor. Isso. Porque assim, eu já tinha proposto fases, né? Que eu acho que é uma coisa que integra e todo mundo pode ir passando e dá tempo de todo mundo ir ganhando, vamos dizer assim. Exato. Mas ter 2 prêmios grandes, para eles é muito importante vencer, eles têm muito enraizado essa ideia, quando eles ainda são do fundamental, que eles precisam muito de algo simbólico, né? Ganhei, perdi, enfim. E aí, Beatriz, mais uma coisa que eu aprendi com o professor Renato, tá? Lá da comunidade Game Educar. Ele usa de prêmio algo que os alunos querem muito. Então, o que ele fez? Ele é professor de geografia também, agora é coordenador pedagógico. Ele fez o diploma de bom aluno de geografia. Veja, é uma folha de papel com o nome do aluno em cima. E isso, nem ele esperava tanta reação. Quando os alunos chegavam em casa e mostravam para os pais o diploma, os pais piram em casa. Porque na cabeça do pai, o aluno o filho já é o melhor aluno. Quando vem o diploma confirmando, cara, é o momento de regozijar, já está valendo a pena, enfim, estimular ir para a escola. Então, você não precisa necessariamente dar um prêmio material, físico, né? Você pode dar um prêmio simbólico muito poderoso, por exemplo, um troféu de melhor aluno, e para os outros, diploma de participação, entendeu? Certificado de participação. E você não mantém uma distância tão grande. Outra coisa que o Marcelo Fardo faz, que é quem prefaciou o meu livro Start, que é um grande professor que estuda gamificação, inclusive no doutorado dele está terminando isso, ele faz o seguinte, nas experiências de aula dele, ele bota isso que mais ou menos que você diz, Beatriz, várias oportunidades de avaliação de virada de jogo. Então, na fase 1 eu perdi, mas na fase 2 eu ganhei. Ou se não, eu perdi a fase 1, 2 e 3. Para ganhar mais pontos. Isso, lá no final tem uma derradeira que vale 10, que daqui a pouco, mesmo eu tendo 5, eu posso passar e clicar na frente. As oportunidades de virar o jogo vão dando equilíbrio na relação, ao mesmo tempo estimulam todo mundo a se mover. E aí sim, você estaria utilizando a competição como elemento de motivação. E aí você só tem que ligar o teu radar agora, né? Com motivar a quê para aprender o quê. Não perca isso da tua perspectiva de aula, tá bem? Porque não é só andar, não é só pontuar, não é só ganhar o diploma, o prêmio. É aprender enquanto eu estou mergulhado nessa experiência. Beleza? Bacana. Show de bola. Show, professor. Vamos depois da live. Gente, próxima aí. Da competição para vocês. Alguém está dizendo aqui, ó, o Alex complementando, ó, o foco da atividade seria o engajamento, poderia dar medalhas ou badges para cada etapa vencida. Boa, né? Eu gosto de placares de longo, assim, que você vai botando e vai preenchendo para criar uma coisa importante em jogos, gente, é o tal do feedback. Eu tenho que saber a todo tempo aonde que eu estou no jogo e quanto eu preciso me mover para melhorar ou eu posso dar uma relaxada no meu movimento de jogo. Se lembrem dos jogos de videogame. Lá tem uma vidinha, uma listrinha amarela que vai ficando vermelha, 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 vermelha. Você sabe se você tem que correr lá, pegar comida, juntar mais medalha, juntar para a tua vida voltar.
Se você não sabe disso, quando você morreu, diz, eu não sabia que estava morrendo, sabe? Então, o feedback na hora que você está implementando uma experiência gamificada é importante. Nesse exemplo da Beatriz, você vai ter 4, 5, 6 fases, ela pode criar um placar com o nome dos alunos do lado de cá e ir marcando quem ganhou cada fase, e aí eles vão vendo o fluxo do jogo deles, entendeu? Se na próxima atividade tem que correr mais atrás, se está tudo bem, se está jogando certo, se está jogando bem, se está jogando mal. Então, isso é bem importante, tá? O Alex está dando ideias aqui, eu poderia criar uma espécie de revista com selos, e eles ganhariam os selos para juntar o álbum. Eu gosto, Alex, da ideia de coleção. Eu gosto muito. Já fiz uma live sobre o ping-pong, sobre aquelas coleções fundo do mar e tal. Por que a gente colecionava aquelas figurinhas? As figurinhas eram legais, sim, mas o objetivo do ping-pong não era ensinar nós sobre a Amazônia, fundo do mar e Pantanal, era vender chiclete. Era só esse o objetivo deles. Só que eles usavam a gamificação da coleção para a gente escolher entre o bloco e o ping-pong. Como eu estava colecionando as figurinhas do fundo do mar, eu tinha que comprar ping-pong, não bloco, que não vinha figurinha do fundo do mar lá. Então, olha essa cara de mercado aí. Como é que a gente faz aí uma coleção, como está dizendo o Alex, que faça o nosso aluno ficar ligado e escolher, prestar atenção na nossa aula ao invés de ficar boiando? O que ele tem que colecionar? O que ele tem que, em cada fala minha... Eu posso dar palavras-chave, eu posso ter um enigma que eu vou revelando em cada aula. É muito poderoso. Quem mais? A Renata tinha feito uma pergunta lá na frente. Vamos ver se eu sobre quantos alunos trabalham bem por jogo no geral. Muito bom, Renata. Muito bom, muito bom. Vou dar uma sacada aqui para a Renata e para todo mundo. A resposta, Renata, está no aluno e não na pergunta, tá? A pergunta que tem que fazer é o seguinte, ó. Saca essa. Qual ou quais são os jogos que os teus alunos estão jogando hoje? Quando você traz uma gamificação, um jogo para dentro da sala de aula, você tem que encontrar, para dar um match aqui na gamificação que você cria, no jogo que você cria, com os jogos que eles estão jogando. Por exemplo, eu sei, você deve ter visto já em escola, já, né? Já fui professor de escola, eu sei como é que é. Tem umas febres de tazo, às vezes, né? Depende de umas chips, isso, mas, né? Tem as febres de tazo na escola, eles colecionam tazo, jogam tazo. Às vezes tem febre de baralho, estão jogando baralho no recreio. Às vezes tem febre de super trunfo. Às vezes tem febre de álbum de figurinha da Copa do Mundo, não sei do que lá. E aí você percebe o seguinte, ó, eles estão colecionando figura. Aí você traz o quê? Respondendo a Renata, a tendência de que mais eles vão se ligar em uma gamificação que tem a ver com coleção, porque estão jogando tazo, estão colecionando os jogadores da Copa do Mundo, as personagens do Carrossel, as personagens da Barbie, não sei o que lá. Então, você tem que sintonizar, Renata, a tua gamificação ao que os alunos estão curtindo. Aí alguém vai me dizer o seguinte, mas Ivânio, eles estão jogando RPG e eu não faço ideia de como é que é esse jogo. Como é que eu faço uma gamificação com os 4 pilares do RPG se eu não conheço RPG? Pois bem, meu querido, minha querida, não tem outro jeito, você vai ter que aprender. Essa é a tarefa de um bom professor, estar aberto a aprender sempre. Por que você vai querer aprender? Porque você vai aprendendo RPG, não quer dizer que você vai virar um jogador de RPG, mas você vai entender a estrutura do jogo. Você vai criar a tua gamificação a partir do RPG, você vai usar na tua aula e vai bombar. Vai produzir conhecimento. Então, o teu esforço vai ser recompensado. Segunda coisa, quando a gente usa uma gamificação, não tem jeito. Nem sempre 100% dos alunos vão curtir, tá? Esse, sim, assimila e desapega, tá? Não tem como você acertar 100%. Não existe esse poder, essa magia num jogo pedagógico, numa gamificação na educação. Mas a tendência é que a turma está mais ou menos em sintonia de energia de tipo de jogo. Vou dar um exemplo aqui, numa entrevista que a gente fez lá na comunidade com a professora lá de Brasília, da aula jogada. Ela se ligou que logo no início da pandemia, a criançada toda estava jogando o quê? Among Us. Todo mundo, literalmente todo mundo. Eu acho que só eu no Brasil que não joguei Among Us até hoje, né? Mas eu conheço o Among Us, porque minha filha de 5 anos vê os vídeos de Among Us no YouTube, por exemplo. Então, eu sei como é que funciona a ideia do impostor no Among Us. E olha o que ela fez. Ela é professora de matemática, tá? Aí ela disse o seguinte, ela fazia os exercícios e ela dizia assim para a turma, ó,
é um exercício de matemática do Among Us. E no meio dessas contas aqui tem um impostor. O que era o impostor para ela? Era uma conta errada. Eles tinham que identificar das contas que ela tinha posto solucionadas qual que era a conta impostora. Como é que eles descobriram qual é que era a conta impostora? Realizando as tarefas de execução, de mais, de menos, e encontrando, marcando lá um círculo, por exemplo, e dizendo, ó, aqui está o impostor. E é isso que eles marcavam. Olha que sacada, isso é uma gamificação. Ela pegou uma ideia do Among Us, ela não entrou no Among Us com todo mundo na internet, não jogou Among Us, ela pegou a sacada, um elemento do Among Us, que é o elemento do impostor, e trouxe e disse, aqui no meio dessas contas tem um impostor. Professor de matemática, de português, você faz uma lista de palavras e diz assim, ó, aqui tem adjetivos, um deles é impostor. Você bota um verbo lá no meio, você bota um advérbio, você bota um substantivo, e eles têm que circular os impostores. Você pode usar a ideia do Among Us em qualquer matéria. Então, isso é... E claro que daí, quem joga... Eu tô brincando, né? Exagerando que só eu no Brasil não joguei Among Us. No meio de uma turma de 30, provavelmente uns 20, 25 jogaram Among Us, e 5 vão saber de professora, o que é Among Us, o que é impostor. E aí você, obviamente, vai ter que ensinar. Dizer mais ou menos, contar a história do jogo. No movimento que eu ensinei ali para vocês da técnica, você vai fazer isso no primeiro momento da técnica pastoral, dizer por que vamos jogar Among Us da matemática e o que significa isso, o que você quer que eles aprendam. Que no meio daquelas contas é uma conta errada que eu estou chamando de impostor. E aí depois você bota eles jogar, que é fazer as contas e tentar encontrar a conta errada, e depois elabora qual que estava errada, por que estava errada, alguns vão acertar, outros vão errar, e você vai falar sobre matemática com eles, a partir do Among Us. Então, essas sacadas aqui, ó, eu acho muito massa, porque, veja, é isso, você gamifica a tua aula a partir do que os alunos fazem. E eu chamo isso de pilar da gamificação, tá? É o meu artigo aqui no Start, né? Você tem que saber o que os alunos jogam, você tem que entender, então, de jogos, e tem que você também, enquanto professor, saber gamificar. São os 3 elementos fundamentais para dar uma aula gamificada. Tá? Eu chamo isso de, como eu disse, triângulo da gamificação. Tá? Massa? Então, a resposta não está na pergunta, brincando com a Renata, né? Quantos que vão se envolver? Vai depender de quanto mais sintonia você der na gamificação e no jogo educativo que você trouxer, que vai estar mais em sintonia com os teus alunos, com o que eles estão jogando, com o que eles estão mais... Porque isso evita de você ter que ensinar na totalidade o jogo para eles. Então, se você levar xadrez, que é lindo, bonito, todo mundo diz, leve xadrez para a escola. Sim, mas é um jogo extremamente complexo. Extremamente complexo. Eu jogo xadrez assim, ó, meia boca, né? Eu conheço as regras, mas eu sempre que eu jogo, eu perco. Por quê? Porque eu não conheço as estratégias, os tipos de abertura. Estou acompanhando agora alguns canais de xadrez, porque estou me encantando pelo jogo. Mas eu tenho visto quanto que eu não sabia de xadrez. E quanto que dá para gamificar o xadrez. Agora, entendendo melhor o jogo, né? O tabuleiro, as peças, né? Uma professora de história fez um jogo utilizando o xadrez só com os elementos, não com a estrutura do jogo, com as regras. Está aqui no nosso livro, para ensinar a estrutura do feudalismo, que é super útil, né? Rei, rainha, bispo, exército, castelo, a pionada ali, que são os pobres. Aí é perfeito, mas ela usou só os... Veja, é uma gamificação. Ela não vai ensinar os alunos a jogar xadrez. Ela aproveitou os símbolos, as pecinhas, né? Que é uma lindeza, né? Seja de plástico, de vidro, de madeira, são sempre diferentes. Eu tenho um aqui do Império Inca contra o Império Espanhol. As peças são os espanhóis. Então, eu poderia dar uma história sobre a invasão da América com o meu xadrez aqui, que é esse que está aqui atrás, que são as pecinhas são em formato do imperador Inca, do sacerdote Inca, seria super simbólico, né? Então, ela usou para dar a estrutura do feudalismo. Então, essas são as pegadas que a gente tem no jogo. Como é que a gente saca isso? Fazendo conexão. A professora de história conhece a estrutura do xadrez, sabe que ela foi moldada sobre a estrutura feudal da sociedade, e ela consegue, então, fazer a conexão. E aí, ela estava lá explicando peça por peça. E aí, ela pode chamar a atenção dos alunos, né? Em vez dela ficar falando sobre rei, falando sobre o papel da igreja, falando sobre o papel não sei do que, ela vai trazendo as peças e mostrando, pode ir passando, os alunos vão pegando aquelas peças, isso vai gerando um interesse, uma conexão, tá? Então, é por aí. Show de bola? Andréia, diga. Bom dia, deixa eu estar abrindo aqui a câmera, só um instantinho que está aparecendo. Andréia. Então, bom dia, meu nome é Andréia, eu sou do ISERJ,
Eu tenho uma dúvida. Eu estou interagindo nessa parte agora de jogos, né? Na parte de gamificação, jogos digitais. A minha dúvida é o conceito de nomes. Por exemplo, eu vejo que gamificação e jogos digitais está muito voltada à parte de tecnologia. Aí, mesma coisa, quando você falou agora, jogos de tabuleiro, porque tem filosofias pesquisadores que não adequam e não gostam de associar os jogos de tabuleiros com os jogos digitais, gamificação, a palavra, o termo. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Legal, André, legal. Veja bem, eu já vi muita gente brigar por causa disso. Eu me resolvi, Andréia, chamando tudo de gamificação, tá? Por quê? Para não gerar confusão, tá? Por quê? Porque se gamificação o conceito que está agora mais consolidado nos livros é esse. Gamificação é usar ideias, elementos, estruturas de jogos em ambiente de não jogo. Veja, não estou dizendo em educação, em ambiente de não jogo. Então, o marketing usa, o mercado usa, treinamentos empresariais usam, o RH usa, gamificações para gerar engajamento, envolvimento, parará e parará. Nós, da educação, dizemos, então, gamificação na educação é usar ideias, elementos, estruturas de jogos para produzir conhecimento, né? Dinamizar nossa aula e produzir conhecimento. Aí, a galerinha tenta fazer essa distinção de jogos de tabuleiro, jogos digitais, gamificação. Só que quando você vai olhar nos lugares, né? Alguns estão lá com os 4 pilares, outros com os 4 pilares são físicos, não precisa de energia elétrica, que é o que o pessoal dos jogos de tabuleiro e de mesa diz. Não, nossos jogos são mais versáteis, não depende da internet, não depende de computador, você tem um poder a mais. Eles são só diferentes. Mas se eu quero jogar xadrez, eu posso jogar online, e é o mesmo xadrez. Tem softwares, tem concursos internacionais de xadrez que eu posso fazer daqui da minha casa. E é o mesmo xadrez. Só que ele está hoje, por óbvio, na internet. A internet é o nosso, é o mesmo mundo nosso, né? Só que é dentro de um computador, nos fios de luz, na fibra ótica. A diferença não existe entre mundo digital e mundo físico. São só lugares e espaços de acesso, mas é o mesmo mundo. Nosso mundo vem se digitalizando. Eu não gosto dessa distinção. Porque quando a gente observa isso, por exemplo, que eu dei a ideia do xadrez, mas eu posso jogar futebol no videogame, é o mesmo. Eu não vou cansar, eu não vou poder, sei lá, eu não estou sentado no estádio, mas a experiência do jogo é a mesma, é fazer a mesma meta, a mesma dinâmica, as mesmas regras, só que não são os mesmos elementos, né? Em vez de ter o jogador lá, sou eu que represento ele no joystick. Mas essa distinção, eu acho que ela é um pouco descabida, até porque o jogo digital, ele só existe porque existe o jogo anteriormente, historicamente construído. O jogo digital busca metas, dinâmicas, esses coisas da onde? Dos jogos que eram antes. Por que não existia xadrez na internet em 1500? Porque não tinha internet, só por isso. Só por isso. Por que a gente jogava futebol só aqui entre nós do Sul antigamente? Porque não tinha tanta facilidade de viajar. Hoje o campeonato é nacional. Então, a evolução do mundo, ela não pode negar as nossas bases históricas. A história é o processo, né? A gente faz assim. Então, eu não distingo, tá? Agora, claro, se nós quiséssemos distinguir, dá para fazer uma divisão de pelo menos em 2 momentos aqui. Eu gosto de pensar, e eu tenho isso claro na minha cabeça, jogos educativos e gamificação. O que é o jogo educativo? É o jogo do entretenimento com uma necessidade pedagógica iluminando ele. Então, o jogo da memória sempre existiu. Eu faço agora, se eu sou professor de português, eu faço o jogo da memória dos substantivos. Então, veja, eu dei um verniz pedagógico para um jogo que é clássico, historicamente, que não sei nem quem que inventou. Eu posso fazer o dominó da matemática. Então, é o jogo de dominó, só que vai ter o número 1, vai ter lá, sei lá, 3 menos 2, e o aluno vai ter que fazer a conta para juntar com 1. Então, é um jogo educativo. Eu faço essa distinção. Na gamificação, eu distingo, então, do jogo educativo para dizer o seguinte: a gamificação não é o jogo inteiro. Eu pinço do dominó a sequência, por exemplo. Eu pinço do jogo da memória a similaridade das peças. Eu pinço do xadrez o elemento, rei, rainha. Eu pinço do baralho, que tem 52 cartas, o coringa. E eu gamifico. Eu tenho uma atividade pedagógica e em algum momento eu insiro nela um elemento de gamificação. Porque a minha prova coringa é uma prova. E um momento da prova, o aluno vai poder escrever coringa na pergunta que ele achar que ele pode aproveitar a ideia de coringa para ganhar um ponto de uma coisa que ele não sabia. Todas as outras ele tem que responder normalmente, ou se não responder, vai receber 0.
Então, é uma prova gamificada, não é um jogo de avaliação, saca? A diferença, Andréia? Não é um jogo pedagógico de avaliação, é uma prova gamificada. Isso eu chamo de gamificação na educação, e o jogo pedagógico é o jogo de diversão invernizado com um objetivo educativo. Então, eu teria 3 coisas aqui: jogos de entretenimento, jogos educativos ou pedagógicos. Vem vindo agora o termo dos Estados Unidos de jogos sérios, né? O Lego, por exemplo, criou vários jogos sérios. Tem um livro sobre isso, eu tenho aqui, que ensina como usar o Lego, que é uma brincadeira, nem jogo é uma brincadeira de montar peças, que eles deram matizes pedagógicas para o Lego. Lego Serious Play, é o nome do livro, está traduzido para português. E a gamificação do ADK, onde eu trago só alguns elementos dos jogos para a minha atividade pedagógica. Eu tenho essa distinção, eu ensino ela, inclusive, na comunidade Game Educar. Hoje aqui eu não tinha feito tanto assim, aproveitei a tua pergunta para fazer, para a gente começar num ponto mais leve de reflexão. Mais uma perguntinha, por favor? Então, é interessante que você acabou de falar agora dessa parte do Lego, que me fez lembrar a parte de programação, que você desenvolve pensamento computacional. Por exemplo, o Scratch. Você pode inserir ali jogos. Aí eu posso dizer que essa parte é uma gamificação do Scratch. Uma gamificação. Botou competição, botou algum elemento de que os programadores, quem vai programando mais, vai indo para frente, vai ganhar uma recompensa. Você está gamificando uma atividade que eles já faziam. Então, não é um jogo de Scratch, é gamificar o tal do Scratch, que eu nem sei o que é que você falou aí. Mas eu estou só pensando junto contigo, né? Você inseriu ali, ó, medalhinha para quem cumprir a tarefa em menor prazo, ponto, você lá, o carinha que faz isso vai ganhar mais, não sei o quê. Pronto, você está gamificando uma atividade pedagógica. Gamificando. Você trouxe só a competição para ali, que não tinha antes, né? Que é um elemento de jogo. Perfeito. Então, tudo aquilo que eu te colocar com uma competição, uma intenção de jogos, com pontuação, dentro do ambiente computacional, é uma gamificação. Mas que não distingue dos jogos educativos quando eu coloco a intenção pedagógica. Isso, porque por que para mim, jogo educativo também pode ser chamado de gamificação? Porque você está trazendo o jogo para um lugar que não era para ser jogo. Sabe, eu não ia jogar jogo da memória, mas de repente eu estou jogando, só que eu estou aprendendo, eu não estou aprendendo a jogar jogo da memória, eu estou aprendendo substantivos. Eu estou aprendendo os relevos da minha cidade, do meu estado, entendeu? Então, por isso que eu acho que faz sentido chamar de gamificação também. Mas, claro, se eu vou para um ambiente acadêmico, eu vou trabalhar com a distinção para não ferir suscetibilidades, como dizia um amigo meu. Então, tem gente que diz, não, isso aqui é jogo sério, Ivan. Tá tudo bem, amizade é mesmo. Gamificação é isso aqui, é só uns elementinhos aqui. Então, tá tudo bem, amizade é mesmo. E vamos para frente. Obrigado, Andréia. Show, gente. Tem mais uma perguntinha para nós fechar? Se tiver mais alguma. Foi bem bacana, legal. Eu acho que é isso, né, Andréia? Ó, eu vou ficar com um tema de casa para vocês. Eu vou mandar para a Andréia e depois a Andréia distribui aí, tá, Andréia? Uma live sobre os 4 pilares e uma live sobre competição e cooperação que eu vou dar de brinde para vocês. Aí é um bônus aí da aula para a gente aprender um pouquinho mais junto. Fiquem à vontade para comentar lá nas lives embaixo. Daí vocês podem deixar um comentário e dizer, ó, Ivane, eu participei lá do Encontro de Caxias, eu tô comentando isso aqui, eu sei de onde é que vocês vieram, de onde é que veio os comentários, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Andréia. Fique à vontade aí para fazer o fechamento do dia. A gente agradece sua disponibilidade. Eu estou vendo aqui os comentários. Parece que foi sucesso, né? Que o pessoal gostou muito. Eu já esperava por isso, porque eu estou realmente muito fascinada pelas suas lives. Estou afastada lá da comunidade, mas já vi que tem essa premiação aí, vou voltar. Vai, eu ia te chamar depois. Vou ganhar esse prêmio aí, porque ganhar prêmio é comigo mesmo. Maravilha. E eu agradeço, né, em nome de toda a Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, pela sua generosidade, né, de ceder seu tempo, que eu sei que é curto, para compartilhar seu conhecimento conosco. Foi uma manhã de grande aprendizado. Muito obrigada. E para os professores da rede, eu gostaria de lembrar que tem uma lista de frequência que eu já coloquei algumas vezes aqui no chat. Por favor, não deixem de assinar
E... Ai, mandei outra coisa aqui. Deixa eu botar de novo a lista. Se alguém entrou depois, não pegou. E lembrar que a gente vai ter alguns encontros para frente, semanais, né? Outros encontros com outros professores convidados. Você falou da professora Priscila de Brasília, do Aula Jogada. Isso. Eu estou tentando convidá-la para participar com a gente aqui também, porque ela tem umas ideias muito boas. Essa semana eu vi uma ideia do Uno, que ela jogou lá, de usar o Uno para trabalhar classes gramaticais. Eu falei, poxa, ela tem realmente ideias muito bacanas, fáceis de ser implementadas, né? E que, com certeza, tem efeito, né, dentro do ensino. Então, ela talvez seja uma das nossas próximas palestrantes aqui, das nossas convidadas. Mas na próxima... Andréia Rocha. A Kate também? Sim. Andréia Rocha é uma convidada. Oi, estou aqui. Acabei de falar com vocês. A Andréia vai falar sobre história em quadrinho, né? Obrigada, Andréia. Vai ser uma das nossas convidadas. Mas na próxima semana a gente vai ter também uma prata da casa, né, trabalhando com a gente jogos no Impress, que é a professora Patrícia, é professora da escola Nilcelina. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir. Mas eu vou enviar depois para vocês o link, né, da aula da Patrícia, o folderzinho, o card divulgando, tá? Então, vocês... espero vocês na próxima semana, na quinta-feira, não vai ser na quarta mais, tá? Os próximos encontros serão na quinta, o encontro com a professora Andréia será na segunda, dia 4 de outubro, dia que eu não esqueço que é dia do aniversário do meu filho. Kate, quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Podemos encerrar. Qualquer coisa, manda para mim depois, se for alguma dúvida, se manda no meu WhatsApp, eu respondo para ela também, tá, Andréia? Tá ótimo. Fechou. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Depois eu baixo aqui e mando a gravação para vocês terem acesso quando precisarem, tá bom? Vou encerrar a gravação aqui e aí já fica salvo.